Fale pela fé e vença. Quem é que está aqui que quer vencer? Então diga aí a alguém que está ao seu lado. Fala e vence. Eu vou falar de algo que só os filhos de Deus têm. Fé. A fé é atrativa para Deus. A fé atrai a atenção de Deus. As pessoas podem ter muitas fraquezas na sua vida, muitas enfermidades, muitas doenças, muitos problemas, mas temos que fazer como a mulher do fluxo de sangue fez. Ela quebrou a razão e andou pela fé. Diga aí à pessoa que está ao seu lado, não mais razão. Deixa a razão. Anda pela fé. E fala a fé. Nós estamos acostumados muito, nesta vida, a falar mais a razão do que falar a fé. Falar a fé é falar aquilo que não é, como se já fosse. É falar as promessas de Deus que ainda não vemos, como elas já fossem, já estivessem a acontecer. Mas é muito mais fácil olhar para a situação, para o problema e falá-lo, do que falar o contrário. Estão cá. Estão cá. Aquela mulher não podia estar no meio da multidão, porque assim dizia as regras, que uma mulher que tinha um fluxo de sangue não podia estar no meio da multidão nem tocar nas pessoas. Mas ela usou a fé dela, não olhou para as circunstâncias, foi entre aquela multidão toda e tocou em Jesus. Ei, está cá? Parece que vocês não estão cá. Sabe porquê? Foi um toque diferente. Nós podemos chegar ao pé de uma pessoa e fazer assim. Mas também podemos chegar ao pé de uma pessoa e... Não vou fazer com força, está bem? Senão ele fica... É diferente. Mas aquele toque... Quando eu lhe toco, ele olha para mim e diz, é o pastor. Mas aquele toque, Jesus não viu. A multidão é muita. E ele não sabe o que é que lhe está a tocar. Mas ele sabe uma coisa. Aquele toque foi um toque com fé. E porquê é que foi um toque com fé? Porque ele sentiu o poder sair dele. Lá em Marcos, capítulo 5, 24 a 34, eu vou ler a história. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia... Diga comigo, porque eu digo. O que lá está escrito é porque dizia. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. É o verbo. Eu gosto muito do verbo falar. Porque dizer é falar. O que é que esta mulher fazia? Ela dizia, ela falava, ela declarava. Está cá? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Esta mulher dizia, se tão somente tocar nas suas vestes. Agora vou parar aqui. Vou colocá-los a descansar, pode ser?
Ouça, vou tirá-lo daqui e vou levá-lo. O que é que você está a passar? É uma enfermidade? É um problema. É um problema no trabalho? É um problema. É um problema na família? É um problema. O que é que você está a passar? Esta mulher estava a passar por uma enfermidade e ela já tinha esta enfermidade há pouco tempo. Há 12 dias. Eu li mal então. Há 12 anos. Uma enfermidade há 12 anos. Já tinha gasto tudo com muitos médicos, indo a pior. Sabe, uma mulher que tem constantemente uma enfermidade destas, perde muito sangue. Oh, senhora enfermeira, faz a mulher ficar forte. Não! Por que você não está a dizer não? Porque fica fraca. Certo? Fica fraca. 12 anos a perder sangue, não era uma mulher que estava forte, era uma mulher que estava fraca. Mas mesmo assim, ela foi por trás entre a multidão e tocou, porque ela tinha a fé dela que Jesus ia curar, porque aquilo que ela tinha ouvido, que Jesus curava, Jesus libertava, e ela tinha a fé dela. E sabe o que é que ela fazia? Vamos lá. Deixa a sua Bíblia, o seu telefone de lado. Meta aí em cima de uma cadeira, no colo. Vamos lá. Levante lá as mãos. Assim. Vá. Cuidado que o vizinho está ao lado. Não é o vizinho. Vá. Assim. Ei, você pensa que eu estou a brincar? Não. Estou a fazer o quê? Exercício. Estou a exercitar. Podia ser pior, podia ser no chão e de flexões. Ei, o que é que esta mulher estava a fazer? Estava a exercitar a sua fé. Sabe porque é que eu fiz assim com os braços? É porque muitas pessoas querem fazer as coisas na força delas e exercitam a força. Vão para o ginásio. Mas quando é para exercitar a fé, não funciona, isto não está bem. Pare! Esta mulher dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que é que você está a falar acerca do seu trabalho, acerca do seu negócio, acerca da sua empresa, acerca da sua família, acerca daquilo que você quer? Aí ia ligar para... tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos 6. Tem ali mais alguns. Você pode dizer, pastor, o que é que você está a contar? Jovens que não estão casados, não namoram, não coisa. Ei, não sei o que é que vai acontecer. Eu não gosto, eu não quero. Ei! Para! Exercita a tua fé. E diz que Deus te vai dar uma mulher ou um marido cheio de Deus, que busca a Deus em primeiro lugar, que serve a Deus em primeiro lugar. Amém. Você diz, mas olha, eu não sei porque é que estou a ir por aqui, porque não fazia parte da minha mensagem. Por que é que você está a dizer isso? Porque foi isso que eu fiz. O que é que você quer ter amanhã? Começa a semear hoje. Começa a falar hoje. E Deus vai dar. Oh, pastor, tenho muitas dores, não sei o que fazer. Ei! Começa a dizer, Jesus levou as minhas dores na cruz do Calvário. Não importa a situação. Não importa a situação. Diga comigo, vou exercitar a minha fé. Vou exercitar
a minha fé. Posso levá-lo a dizer como você exercita a sua fé? Você confessa comigo? Alguns disseram que sim, outros não. Quem é que quer dizer, eu vou exercitar a minha fé? Junto com o pastor. Então diga comigo, eu vou exercitar a minha fé todos os dias com a minha boca. Porque é a nossa boca, porque o falar, o dizer é a nossa boca. Não olhe para as circunstâncias e não fale as circunstâncias. Fala aquilo que Deus diz. Não fala aquilo que você vê. Porque esta mulher dizia, se tão somente tocar. Se tão somente tocar. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Glória a Deus. Quantos discípulos estão aqui? Quantos filhos de Deus estão aqui? Você sabe que os filhos de Deus, o justo vive pela fé. Começa logo no livro de Abacuque 2:4, você pode ler lá em casa depois vamos para Hebreus, vamos para Atos, tem muito. O justo vive pela fé. Quem é o justo? É aquele que é filho de Deus. Então ele vive pela fé e ele anda pela fé e ele vai vencer pela fé. Bem, e disseram os seus discípulos, o que é que eles fizeram? Falaram mais uma vez. Agora já não é a mulher a falar, agora são os discípulos. O que é que os discípulos fizeram? Vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Os discípulos estavam focados na multidão, no que acontecia, não no poder de Deus. Está cá. Nós muitas vezes, como discípulos de Cristo, estamos mais focados no que está a acontecer do que no poder de Deus. Você sabe que há um poder enorme quando nós louvamos e adoramos a Deus. Se você estiver aqui durante todo o louvor e a adoração e estiver assim, sabe o que é que vai acontecer? Título de observador. Nada. Mas quando você louva a Deus, sabe, eles não estão ali acima a tocar e a cantar e só por dizer que cantam muito bem e tocam muito bem. Não. Estão ali para ajudar o povo a ir à presença de Deus, a louvar e a adorar a Deus. Então, quando nós louvamos e adoramos a Deus, o Espírito Santo vem, passeia no meio do louvor do seu povo, do povo de Deus. E quando Deus vem, quando Ele se move, Ele toca na nossa vida e coisas acontecem. Sabe, isso é fé. Só que estes discípulos estavam com os seus olhos na multidão, no que está a acontecer realmente, no natural. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, e ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Jesus sabia que havia algo especial que tinha tocado nele. E então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Verso 34. E ele lhe disse, quem é que disse? Jesus, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus disse àquela mulher, a tua... Ajudem-me lá. A tua... A fé dela a curou. A ação da fé dela
Sabe que fé tem ação. Qual foi a ação dela? Primeiro, falar. Se eu tão somente tocar nas suas vestes. Ela pensava, aqui tem as duas coisas juntas, porque ela pensava e ela falava. Pensar, falar, e vem a terceira. Eu gosto muito de 3 coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a terceira, sabe o que é que aconteceu? Quando ela tocou, o milagre aconteceu. Quando você pensa aquilo que Deus pensa, as promessas de Deus, quando você declara que Ele vai fazer, e quando você age, pastor, mas vou agir. Sim, às vezes precisamos dar um passo de agir. Eu sei o que é isso, há 3 anos, todos sabem, e quando eu vim a mim e comecei a conhecer-me a mim e a conhecer os outros, dei um passo de fé, para vir, porque senão não ficava em casa. Claro, tinha sempre alguém que andava sempre atrás de mim, porque senão eu podia fazer algumas coisas assim meia. Não conhecia as pessoas, não? Mas eu comecei a exercitar a minha fé e a dizer, não, eu vou e vou conseguir. E Deus vai, mas... Por isso, nesta noite, aquilo que eu estou-lhe a dizer é para você exercitar a sua fé. Sabe, é fé. Deus gosta da fé. Mais que qualquer outra qualidade. Lá em Efésios 6:16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé na área espiritual. Ouça isto. A fé na área espiritual amarra as forças do diabo. O diabo quer que fique na atmosfera dos sentimentos. Se sente, se não sente, não é real. Se vê, é real. Se não vê, não é real. Se tocou, é real. Se não tocou, não é real. O diabo quer que fique na área dos sentimentos, dos 5 sentidos. Deus nos quer na atmosfera da fé. Enquanto está na atmosfera da fé, estão cá? Enquanto estamos na atmosfera da fé, vá, eu vou voltar a dizer isto outra vez. Enquanto estamos na atmosfera da fé, o diabo é derrotado. Enquanto estamos na atmosfera da fé, o diabo é derrotado, porque estamos a fazer aquilo que Deus diz. Podemos não estar a ver, podemos não estar a sentir, mas estamos a andar na área da fé, por aquilo que Deus diz. E quando Deus diz, Ele vai cumprir. Se o inimigo o leva aos 5 sentidos, ele o derrota. Se o inimigo o leva aos 5 sentidos, ele o derrota. Não estou a ensinar fé como pessoas da nova era. Não. Porque hoje existe... fala... Não. Temos que acreditar nas promessas de Deus. Temos que falar as promessas de Deus, porque é isso que vai libertar a nossa fé. Não é esse o objeto da sua fé. É importante. Uma cadeira. Está cá? Uma cadeira. Você está sentado numa cadeira, já viu? Pode ser de uma boa marca.
E quem é que não gosta de comprar uma cadeira de uma boa marca? Mas vou-lhe dizer uma coisa, se lhe faltar um parafuso, pode ser uma cadeira de uma boa marca, pode ser bonita e tudo, mas você vai parar ao chão. Você compreende? A fé é o fundamento, é a certeza do que esperamos. Não é em quem você tem fé e em quem acredita. Queremos aprender como a fé opera. É mais simples do que imagina. Nós encontramos todas as bênçãos da fé lá em Hebreus 11, leia lá em casa. Pela fé Moisés, pela fé este, pela fé aquele. Você vai ver. Pela fé os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho. Pela fé os muros de Jericó caíram. Eram uns muros enormes. Pela fé. Quando Deus os mandou gritar, eles gritaram e os muros caíram. Sabe, mas pela fé, eles deram 7 voltas. À volta das muralhas. 7 dias. Dizemos que Davi falou com Golias, dizendo que Golias foi derrubado por uma pedra. Mas antes de lançar a pedra, Davi falou com Golias. Falou e declarou, olha, o Senhor hoje te vai entregar nas minhas mãos. Davi não tinha armas. Davi tinha aquilo que nós, hoje não sei se existe e se chama, mas na minha terra chamavam uma fisga, que era um pau com um elástico assim, traz para irmos aos pássaros. Ele apanhou uma pedrazinha, pôs lá, puxou. Ora, não tinha sido mais fácil para o Davi pegar numa pedra grande e a mandar ao Golias? Não. Ele pegou numa pedra pequena e puxou, largou e foi ter à testa do Golias. Pastor, o que é que você quer dizer? Não esteja à espera das coisas grandes. Logo. Podíamos ir aqui noutra coisa, porque às vezes estamos à espera de pessoas. Aquela pessoa. Os irmãos do David eram treinados para a guerra. O exército de Israel estava lá todo. E o David pastava ovelhas. Ei, está cá. Mas sabe, Davi pastava as ovelhas. Mas tinha uma comunhão com Deus. Olha, se calhar foi a pastar as ovelhas e louvar a Deus que ele fez o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim, mas pronto. Vai lá, canta lá o Salmo 23. Bora. Não sabe o Salmo 23? Sei o Salmo 23. Não tens bem o tom, né? Vai lá e canta, pronto. Vai lá. Quem é que sabe o Salmo 23? Vocês sabem? Sim. Ninguém sabe o Salmo 23? Então vai lá, toca lá mais ele e canta, vá. Bora. Para outra vez nos mande descer, ficam sentados lá em cima. Podemos brincar, não é? Glória a Deus. Sabe porquê? Porque ao declararmos aquele salmo, também pedir a eles para eles cantarem o Salmo 91. Aquele que habita no lugar secreto do Senhor, à sombra do Onipotente descansará.
Sabe? Tom, eu estou fora. Não sei, não tenho, mas eu posso cantar e louvar a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazer verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não. Quando é... Já vai. Espera aí um bocadinho. Afinem-se lá, depois vocês vão. Sabe? Quando nós declaramos o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, estamos a dizer a Ele que confiamos em Ele. Mas há muitas pessoas que dizem assim: oh Deus, o Senhor é o meu grande problema. Como é que eu não tenho nada? Oh Senhor, eu não vou ter nada. Oh Senhor, eu não consigo fazer nada. Isso não é fé. Mas Davi começa a declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz a verdes pastos e amansamente a águas tranquilas. Se a pastora estivesse cá, cantava, canta o fado com aquilo e tudo. Cantem os dois, vá. Epá, não é preciso cantar o fado, é só assim que a gente canta. Pronto. Em verdes pastos, mansamente em águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e ama mansamente águas tranquilas. Vocês estão... Esperem lá. Vocês estão a ver o que é arranjar um problema? Neste caso não foi uma pessoa, foi duas pessoas. Obrigada. Sabe uma coisa? Porque eu sei que o Salmo 23 e o Salmo 91 são duas coisas que se cantam muito especialmente. Sabe porque é que eu fiz isto? Não foi para os envergonhar, não foi para dizer que eles não conseguiam, porque eu sabia que eles não têm essa voz. Foi para dizer a si que você consegue fazer, ainda que não seja ali na totalidade. Porque eles, ao tom, porque então cantar fada, então, ai, se cantar já é difícil para mim, quanto mais o fado. Eu gosto mais de ir com os pés, é mais fácil. Em vez de ser o fado, é o fandango. Mas sabe uma coisa? Não podemos ficar agarrados a um problema, a uma situação e deixar de declarar a palavra de Deus, a nossa fé. Está cá? Olha o que é que Davi disse, está lá em 1 Samuel 17,46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe? Eu quero lhe dizer algo. Davi, em nenhum tempo, pensou que ia atirar a pedra e ia errar. Davi, a todo o tempo, tinha a pedra e disse: o Senhor hoje te entregará a mim. Declara aquilo que você precisa. Quem é que me ajuda? Vai, eles não me querem ajudar. Declara aquilo que você precisa, não importa da circunstância. Quem é o mais alto está aqui? Samuel, anda cá, vá, e anda lá também. Vá. Eles são mais altos que eu. Não, aqui assim. Metam-se aqui ao lado um do outro. Vocês estão a ver?
Olha, se eu meter à frente dele, vocês veem-me? Não. Olha o que é. Um pequenino estar à frente deles. Davi era um miúdo. Davi não era grande. Davi era um miúdo. Não tinha só o Golias, tinha um exército atrás dele, que costumava derrotar Israel. Mas o Davi pequeno pegou na pedra e disse: não, tu hoje vais cair. Deus te vai dar. A mim. Vai-me dar a vitória. Ouça. Davi não disse ao Golias que tinha um exército de Israel por trás dele. Não sei se você está cá. Deus disse ao Golias, ao grande, ainda era maior que eles. É verdade. Deus disse ao Golias: o Senhor hoje te entregará nas minhas mãos. Obrigado. Podem se sentar. Espera lá. O que é que você precisa nas suas mãos? O que é que você precisa na sua vida? E quem é que lhe vai dar? Deus. Deus vai lhe dar quando você tem a sua fé nele, a sua convicção, e você declara no nome de Jesus Cristo. Você declara no nome de Jesus. Declara que a situação está sendo feita. Está cá? Sabe, quando Josué disse: gritem, o povo gritou e Deus entregou a cidade. Vamos lá para 2 de Coríntios 4:13, que eu tenho que me calar porque senão depois falo demais. Vou beber água que é para poder falar mais um bocadinho. Segunda de Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso mantive-me calado. O quê? Criei, por isso mantive-me calado. Criei, por isso falei. Repara a importância do crer e do falar. Nós cremos, quantos creem? Também. Por isso também nos mantemos calados. Por isso também falamos. O quê? A promessa de Deus em relação àquilo que você quer. Se lhe disserem assim: ai não, os cristãos têm que ser pobres, têm que passar necessidade. Abra aí Salmo 34, 19 ou 14, deixe-me cá ver se eu encontro para aqui, porque... Salmo 35, 27. Salmo 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, e falem continuamente: o Senhor seja engrandecido. E agora leia comigo: o qual ama a pobreza do seu servo. Bem,
Entendemos-nos ou não nos entendemos? O qual ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade do seu servo. Então, se você precisa de prosperidade na sua vida, declare que Deus ama a sua prosperidade e que Deus está a prosperá-lo dia após dia. Não diga o contrário. Pastor, o meu problema não é enfermidade, não é enfermidade. Eu até tenho, mas sei. Venha para o Salmo 107, 20. Salmo 107, verso 20. Tenho que acabar, porque senão depois vocês vão dormir muito tarde. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Enviou o quê? A sua palavra. Então diga comigo, Deus enviou a sua palavra e me sarou e me livrou da destruição. Volta a falar comigo, Deus enviou a sua palavra e me curou e me livrou da destruição. Oh pastor, você é que não sabe a dor que eu sofro, que eu tenho. Pois, eu sei. Já sofri. Mas não me calei. Está a ver? Por isso é que eu sou falador. Nós temos que declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca volta para trás vazia. Ela sempre faz aquilo para que ela é enviada. O que é que você está a falar? O que é que você está a declarar? Eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo porque tenho uma mola na boca. Tira a mola. Sabe? Onde é que está a morte? E onde é que está a vida? Vá, pegue lá, levante lá assim a sua mão direita, que é mais fácil. A direita, a direita, a direita, a direita, a direita, a direita. Vai chegando assim, vai fazendo 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 assim, mais. Alguém percebe aquilo que você diz? Alguém ouve aquilo que você diz? Não. Então não tapa a sua boca, declare com a sua boca as promessas de Deus, porque a promessa de Deus vai libertar a sua fé, porque a fé é liberta por palavras. Provérbios capítulo 18, verso 20. Quanto o grupo pode? Provérbios capítulo 18, verso 20. E diz assim, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ei, você já viu alguém aí, pela boca, a dar frutos? Bananas, laranjas, agora temos tempo dos morangos. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do fruto das nossas palavras, a nossa vida. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Vá, brinca aí com a pessoa que está ao seu lado e diga-lhe a ela: o que é que andas a falar? O que é que andas a produzir com a tua boca? Vamos ao versículo 21. A morte e a vida. Bem, morte ninguém quer.
mas vida toda a gente quer. Estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabe, a nossa língua produz morte ou vida.